Asteroide passou raspando pela Terra. Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para 2 membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que meu primeiro grande abraço vai para Grace Kelly de Manaus. Grace, grande abraço para ti. Finalmente o meu abraço vai para Davi Silva, nome do meu irmão. Davi, grande abraço para ti. Agora ainda o nosso papo. Olha só, quem acompanha meu canal há um certo tempo sabe. Eu não sou apenas seduzido, eu sou apaixonado pela astronomia. Embora eu não seja físico nem astrofísico. E você também percebeu que há um certo tempo eu venho me dedicando a outra paixão, as relações internacionais, a iminência de uma guerra nuclear. Eu tenho pensado sobre isso. Eu acho que eu sou um homem de muitos amores. Por exemplo, eu me formei em psicologia e fiz doutorado em sociologia. Mas nesse meio tempo eu fui também ali me apaixonando pela antropologia, pela filosofia que eu amo, pela história. Então eu não sou assim de ficar numa só área. Fico meio impaciente. Mas por que eu estou fazendo essa introdução? Por que eu estou dizendo isso a você? Porque no campo da astronomia tem uma categoria que me chama muito a atenção, me seduz bastante. É tudo aquilo que diz respeito a asteroides e cometas. E aqui um detalhe histórico. Há muitos milhões de anos, um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro destruiu quase 70% da espécie aqui na Terra. Aliás, da espécie não, de quase todas as espécies. E hoje isso é um fato científico e comprovado. Curiosidade: se um asteroide com aquele mesmo diâmetro colidisse com a Terra hoje, exterminaria a nossa espécie. A gente sabe que a NASA, a maior agência espacial do mundo, e a ESA, a Agência Espacial Europeia, sabem dos riscos, por isso ficam constantemente fiscalizando o universo. O problema é que a NASA, até o momento, tem fiscalizado, catalogado alguns asteroides ou cometas a partir de um certo tamanho. Então aqueles pequenos, eles podem passar direto. Temos a sorte de termos uma atmosfera maravilhosa que queima a maioria dessas pedras. Quase todo santo dia um asteroide passa próximo da Terra. E eu vou te dizer uma coisa, até aqui a sorte nos ajudou. Observação: eu disse aqui que a NASA e outras agências espaciais têm catalogado alguns asteroides. No entanto, milhões de asteroides ainda são desconhecidos. Uma coisa todos os pesquisadores e cientistas concordam: um asteroide daquele tamanho de milhões de anos atrás vai acontecer de novo. São as leis naturais da física, do tempo, da gravidade. E uma nova colisão catastrófica com a Terra vai acontecer. É só uma questão de tempo. Mas pode ser que aconteça de um asteroide não tão grande colida com a Terra, que possivelmente possa não levar a uma catástrofe global, mas provavelmente vai matar bilhões de pessoas. Mas, por outro lado, pode ser que aconteça que um asteroide imprevisível extermine a raça humana. Não se pode negar, de ontem para hoje respiramos aliviados. Por quê? Porque um asteroide até então desconhecido passou ontem raspando pela Terra. E o mais grave, ele só foi descoberto 19 horas antes de passar próximo do nosso planeta. Se tivesse vindo em nossa direção e não fosse destruído pela atmosfera, aí... Ô Carlos, mas esse asteroide só tinha 40 metros. É verdade, mas um asteroide de 40 metros caindo num grande centro urbano é uma catástrofe. E vale ressaltar, alguns meteoritos não chegam nem a tocar no solo, explodem no ar. Explodem com a força de várias de milhares de bombas atômicas. Um detalhe significativo: os astrônomos que descobriram esse asteroide que passou de ontem para hoje são brasileiros. Eles possuem um observatório lá em Minas Gerais. Observação: os mais importantes cientistas, especialistas em asteroides estão preocupados. Mas eles estão preocupados com um asteroide em especial, o asteroide Apophis. O ano que ele vai passar? 2029. Os cientistas da NASA estão aguardando com expectativa. Mas depois de 2029, chegará o ano de 2036. Aí sim é que a gente vai ver se o bicho vai pegar. Dependendo do que vai acontecer em 2029, em 2036, o Apophis tem uma grande probabilidade de colidir com o nosso planeta. E isso não é teoria, é puro cálculo matemático. E nesse momento eu queria convidar você para assistir um pequeno trecho de um vídeo que eu fiz exatamente sobre esse tema. Vamos lá? Talvez você não saiba. Amanhã, dia 22 de fevereiro, um gigantesco asteroide vai passar
próximo da Terra. Seu nome, 2010 WD1. Ele tem aproximadamente 30 metros. Um tamanho realmente assustador. No entanto, a NASA já garantiu: esse asteroide de amanhã não vai colidir com a Terra. Nós, cientistas da NASA, garantimos: o WD1 não vai colidir com a Terra. No entanto, no próximo dia 5 de março, aí sim, haverá uma grande expectativa. O asteroide 2003 TX68 vai passar muito próximo da Terra. Esse asteroide do dia 5, o TX68, tem preocupado um pouco. Aliás, tem preocupado muito. Ele preocupa os cientistas, principalmente pela pouca distância que vai passar da Terra. Ainda assim, a NASA garante: não vai colidir com a Terra. Mas eu vou te dizer uma coisa, a partir daquilo que eu tenho lido, observado, mesmo não sendo astrônomo nem astrofísico, eu tenho percebido uma grande preocupação das agências espaciais. A NASA e a ESA estão suando a camisa. As agências espaciais estão realmente preocupadas com a extinção da humanidade. Americanos, europeus, russos, todos estão de olhos bem abertos. De olhos bem abertos para o asteroide com maior possibilidade de colidir com a Terra. Seu nome? Apófise. Um asteroide assustador. Assustador porque ele está matematicamente destinado a colidir com o nosso planeta. Em poucas palavras, em 2029, o Apófise vai passar bem próximo da Terra. Segundo os cientistas, se ele passar numa certa região chamada buraco da fechadura, a força gravitacional da Terra vai dar uma puxadinha nele e aí o destino vai estar traçado. Aí não tem jeito. Em 2036, a possibilidade do Apófise colidir com a Terra é quase 100%. E vou te dizer uma coisa, isso não tem nada de conspiração, de achismo, é matemática, é cálculo. Se no ano de 2036 o Apófise colidir com a Terra, será uma tragédia. Será a morte de bilhões de pessoas. E sempre vale a pena lembrar, o Apófise não é teoria da conspiração. O Apófise não é conversa para boi dormir. O Apófise é real. Para você ter uma ideia, cientistas de diferentes países, de diferentes ideologias, mesmo havendo divergência entre eles, eles reconhecem. O Apófise é a pior ameaça vinda do espaço. Olha só para você ter uma ideia, russos e americanos estão divergindo na forma como lidar com essa questão. Divergindo na estratégia de destruir o Apófise, ou pelo menos desviar sua trajetória. Uma coisa já é certa, a comunidade europeia já deu grana e sinal verde para os russos prepararem bombas atômicas. Sinal verde para destruir o Apófise. E qual seria a estratégia dos russos? Em 2036, quando o Apófise começar a se aproximar, os russos vão enviar bombas nucleares para detonar a rocha espacial. Os americanos discordam. Segundo a NASA, essas bombas só vão quebrar e espalhar o asteroide para tudo que é lado. Tá, tudo bem. Então qual é o projeto da NASA? A proposta dos americanos é enviar uma espécie de sonda para tentar desviar a trajetória do asteroide. Minha opinião, governos e cientistas estão desesperados. Pouquíssimo tempo para tentar desenvolver uma tecnologia de defesa. Defesa contra o Apófise. E o pior, uma defesa que ninguém sabe se vai dar certo. Mas existe um plano B. Se o asteroide Apófise não for barrado a tempo, se o Apófise colidir com a Terra, só resta uma coisa: tentar uma evacuação em massa. Tentar salvar o maior número de pessoas possível. O Dia do Asteroide 2016. O Dia do Asteroide é um evento que acontece anualmente e, como eu disse, cai no dia 30 de junho. Para você ter uma ideia da importância desse evento, vários países, várias agências espaciais participam do programa. Os mais importantes cientistas e especialistas da NASA, da ESA, estão presentes na programação e na organização do evento como um todo. Stephen Hawking, um dos mais importantes físicos da atualidade, vai estar presente no evento. Mas por que criar um Dia do Asteroide? O principal objetivo do Dia do Asteroide é a conscientização. Conscientizar a população mundial sobre os riscos, sobre o
perigo de um asteroide colidir com a Terra. Pergunta: por que foi escolhido exatamente o dia 30 de junho? Porque foi nessa data, no ano de 1908, que explodiu o maior asteroide aqui na Terra. Em outras palavras, um asteroide com cerca de 40 metros explodiu na Sibéria. E segundo cientistas, essa explosão em 1908 liberou uma energia de cerca de 100 toneladas de TNT. Devastou uma área quase do tamanho da cidade de São Paulo. Eu falei antes que foi o maior asteroide que colidiu com a Terra, mas isso nos tempos modernos. Esse asteroide que explodiu em 1908 no território da Rússia foi o maior e mais perigoso registrado pelos cientistas. Mas vale lembrar de outro asteroide que também explodiu em solo russo. É claro que foi um asteroide menor, com cerca de 20 metros de diâmetro. Mesmo assim, feriu mais de 1000 pessoas. Felizmente, não houve nenhuma morte. Mas além dos feridos, houve milhões de dólares em prejuízos. Tem uma coisa que eu já falei em vários vídeos. Os asteroides podem trazer a vida ou a destruição. Como a gente já sabe, há cerca de 65 milhões de anos atrás, uma grande catástrofe aconteceu no nosso planeta. Um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro explodiu naquela região do México. Foi uma catástrofe global. Aquele asteroide exterminou quase 93% de toda a espécie que habitava a Terra, incluindo os dinossauros. Por outro lado, antes dessa catástrofe, há 65 milhões de anos atrás, foram os asteroides, segundo as últimas pesquisas, que trouxeram água e vida para a Terra. Ou seja, em hipótese, nós viemos não da Terra, mas de outro planeta. Por isso que o dia 30 de junho de 2016 é um dia especial, um dia importantíssimo para a comunidade científica. Os cientistas, os maiores especialistas do mundo, sabem dos riscos. A Rússia e os Estados Unidos já possuem projetos de defesa contra asteroides. Embora os dois países fiquem divergindo sobre qual o método utilizar para impedir o asteroide de colidir com a Terra. Olha só, cientistas russos receberam apoio financeiro de alguns órgãos europeus para defender nosso planeta através de bombas atômicas. Em poucas e simples palavras, os russos, ao detectarem que um asteroide vem em rota de colisão com a Terra, dependendo do tamanho e da massa, eles pretendem lançar bombas atômicas e destruir o asteroide. Porém, para alguns cientistas americanos, isso é uma tremenda burrice. Segundo os cientistas americanos, essa tática dos russos vai apenas fragmentar os asteroides e possivelmente não vai alterar em nada a rota do asteroide. E segundo os cientistas americanos, pode ser até pior. A tática dos russos pode fazer com que vários fragmentos de asteroides, de meteoritos, explodam na Terra. Para boa parte dos cientistas da NASA, não é necessário bomba atômica. Eles acreditam que a melhor estratégia é enviar uma sonda espacial próximo do asteroide. Tentar mudar a rota do asteroide, mas de forma suave. Isso poderia acontecer por conta de uma pequena força gravitacional da sonda espacial, ou mesmo de uma pequena explosão no asteroide. Uma coisa é certa nessa história: todos estão se preparando. Aliás, para a grande maioria dos cientistas do mundo, a questão não é se um asteroide vai colidir com a Terra. E isso todos eles já têm certeza através de cálculos. A questão ou o problema é quando isso vai acontecer. Se existe uma coisa que a gente sabe é que a nossa atmosfera é um bom escudo. Uma boa parte das rochas espaciais são simplesmente queimadas pela atmosfera. E aqui vale lembrar, um outro escudo poderoso é o gigantesco planeta Júpiter. Devido ao seu tamanho e à sua força gravitacional, ele acaba atraindo grandes asteroides e cometas que poderiam possivelmente vir em direção ao nosso planeta. Vale lembrar, milhares e milhares de asteroides estão a bilhões de anos no chamado cinturão de asteroides. Esse cinturão de asteroides fica em órbita de Júpiter e Marte. Detalhe: apenas 10% dessas rochas espaciais foram identificadas. Existem asteroides com capacidade e tamanho de extinguir a raça humana. Os asteroides não são uma questão grave, é uma questão gravíssima. Mas a gente não poderia perder a oportunidade de ouvir a opinião do nosso amigo sumido John Boy. Olá, brasileiros e brasileiras. Eu queria agradecer mais uma vez o convite de todos vocês da família Quase Tudo e também do meu amigo ansioso Carlos Barros e também, claro, da TV
Quase Tudo News. Vocês perceberam que eu comecei essa entrevista sem muita alegria, eu estar meio triste. Vou contar, quem me conhece já sabe, eu fui casado com a Rose. A Rose me traiu durante 20 anos de casamento e ela fugiu com meu melhor amigo, o Bill. Inclusive foi o Bill que me deu esse relógio de presente. Depois eu descobri, peguei os dois na cama, lá me traindo. Aí a gente se separou, sofri muito. Aí depois conheci a Mary, fiquei empolgado. Mary era 30 anos mais jovem que eu e apresentei ela pro filho do meu amigo bilionário árabe, Alibaba Rebolá, e ficaram amigos. Aí depois do tempo descobri que ela foi morar no palacete do filho do Alibaba Rebolá. Mas vamos ao que interessa. E como eu tenho conferência lá na Alemanha daqui a pouco, vou dar palestra para vários cientistas, porque esse asteroide que passou ontem causou um reboliço na cabeça de astrofísicos. Vou ser bem rápido, mas tem um segredo para contar para vocês. Mas antes eu queria dizer uma coisa. Meu amigo Carlos, embora ansioso, ele tem razão. Asteroides, essas pedras espaciais são perigosas. Para vocês terem uma ideia, esse que passou ontem tinha 40 metros. Aí você pode dizer, mas John Boy, 40 metros é uma pedrinha. Bom, é uma pedrinha, mas ele tem massa, ele é pesado, ele vem em velocidade grande. Se passar pela atmosfera, graças à atmosfera que nos protege. Mas se passar, ele explodir dentro de São Paulo, Rio de Janeiro, milhões de mortes nesse mundo. Mas teve uma coisa que me deixou feliz. Essa régua tá me incomodando, mas eu não tenho que trabalhar, mas tá me incomodando. Mas o que me deixou feliz mesmo foi saber que brasileiros foi quem descobriram este asteroide que quase bateu na Terra ontem. Eles são brasileiros aí de Minas. Beijão para os mineiros e principalmente as lindas mineiras que tem aí no Brasil. Lindas, lindas. E vocês que já me conhecem, saber que eu trabalhar no NASA há mais de 50 anos. Sei tudo de asteroide, se vai passar, não vai passar, se vai bater na Terra ou não. Por isso que eu tenho um segredo. Antes que o coronel Brad Michael venha do banheiro, ele foi, e hoje ele tá demorando. Então eu vou aproveitar para contar um segredo para vocês. Nem a NASA deixou vazar segredos. O coronel Brad Pitt, Brad Michael, ele é um grande amigo, ele é um manda-chuva, já lutou na Primeira Guerra Mundial, foi capitão na Segunda Guerra Mundial e hoje ele é um manda-chuva lá no Pentágono e é meu guarda-costas pessoal. E foi ele que está sempre comigo, mas ele não gosta que eu revele segredos. Mas eu sou um homem democrático, tenho coisas para contar agora aqui. Antes que ele já deve estar voltando, eu tenho que ser rápido para contar esse segredo. Esse segredo é uma descoberta que a NASA acaba de descobrir, mas está tudo por debaixo dos panos. Só gente como eu, que tem mais de 50 anos de NASA, é que saber desse segredo. Nem sei se eles vão passar para mídia. Vou contar agora para vocês. O segredo será o seguinte, é que no ano que vem Olá, Brad Michael. Grande coronel Brad Michael. Foi rápido no banheiro, hein, Brad? Brad, ser grande homem, lutou na Segunda Guerra Mundial. Coronel, é bem rápido. Terminando a entrevista aqui e dizendo ao pessoal do Quase Tudo News que tá tudo positivo. A NASA não tem segredo nenhum. Vou repetir aqui na presença de coronel Brad Pitt. Quer dizer, Brad Michael. Não existe perigo. NASA não mentir, entenderam? NASA não ter segredo. Tô entendendo? E também, para alegar coração de todo brasileiro, não tem perigo de asteroide nenhum vai vir, entenderam? Nenhum vai vir bater na Terra. Coronel que tá aqui perto de mim entende tudo de astronomia, um homem inteligente, né, coronel? Então o que eu posso dizer é que fiquem tranquilos, esse asteroide que passou ontem é uma pedrinha simples, passou e nem vai passar mais, então fiquem tranquilos. É claro que talvez daqui a alguns 20, 50 trilhões de anos, uma pedrinha pode vir cair aqui na Terra e fazer um barulho, mas isso daqui a 70 trilhões de anos, né? A gente vai estar um pouquinho velhinho. Prometo que na próxima entrevista vou estar alegre. A vida passou, fui traído por Rose,
fui traído por Mary, mas a vida continua. Eu tenho que ir porque tenho que dar palestra lá na Alemanha, pegar avião e sair para dar palestra. Então, quero dar beijo para brasileiras, agradeço o convite brasileiras e brasileiros, agradeço o convite do meu amigo Carlos Barros e também a quase tudo news. Desculpa porque eu tô meio com a cabeça enrolada hoje. Então, beijo pra todos, até mais, até mais, até mais. Meu querido John Boy, nós da família Quase Tudo é que agradecemos. Voltando, você ouviu o que o John Boy falou? Ou melhor, o que ele não pôde falar. A Terra é um alvo podendo ser atingido a qualquer momento. O universo é mais movimentado do que a gente pensa. Vale a pena pensar sobre isso? Sim, um asteroide, dependendo do seu tamanho e da sua massa, pode ser o nosso apocalipse, o fim da raça humana. Não é profecia, é pura física e matemática. Mas eu vou te dizer uma coisa, depois do que aconteceu de ontem para hoje, sei não. E se for, que assim seja. Não importa se você é religioso, ateu, agnóstico, no meu ponto de vista, temos que refletir sobre isso. O relógio do juízo final continua batendo. E o que nós, simples mortais, podemos fazer? Que a gente possa continuar abraçado à esperança, pois a esperança nos dá força para a vida. E sempre será no nome da esperança que eu reforço aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.